Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 8, no versículo 40 em diante. 8, 40 em diante. Lucas 8, versículo 40 em diante. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Então Jesus, a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali uma certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto, e imediatamente cessou a hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera em sua volta e perguntas: quem te tocou? Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar desapercebida, veio tremendo, prostrou-se aos seus pés e na presença de todo o povo contou o que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé lhe curou, vá em paz. Amém? Glória a Deus. Amados, eu quero falar hoje com você sobre viver uma vida contagiante em Cristo, em um mundo apelativo e sem personalidade. Diga assim comigo: vivendo uma vida... Não, aí você está morrendo. Diga assim: vivendo uma vida contagiante em Cristo, em um mundo apelativo, sem personalidade. Amém? Amados, nós somos levados ao erro muitas vezes, e erramos. Quem aqui nunca errou? Quem aqui nunca tomou uma decisão errada? Não falou algo que de repente não poderia ter falado? O problema não é quando você faz, o problema é quando você não assume. O problema é quando você não reconhece, volta atrás e pede perdão a quem você ofendeu, ou não pede perdão, na verdade. O problema não é quando você assume a sua real identidade e tenta mudar. O problema é quando você quer viver aquilo que todos estão vivendo. E na verdade, uma pessoa contagiante, ela tem um diferencial. Uma pessoa contagiante, ela segue um curso diferente. Uma pessoa contagiante, há algo nela que difere da comunidade. Ela é diferente do comum. Ela não é uma pessoa na mediocridade. Ela anda dentro de um âmbito, dentro de uma atmosfera em que se pode olhar para ela e ver que existe algo que não se pode enxergar comumente em outras pessoas. Essa é uma característica de pessoas que são contagiantes. Ela não está tão ligada à multidão, ela entende o papel pessoal dela, ela entende a sua personalidade no meio da multidão, ainda que ela esteja agregada à multidão pela coletividade do grupo, mas ela entende que ela precisa viver a sua personalidade ali, não ferindo, não atacando, mas apenas sendo ela e contagiando aquelas pessoas que estão à sua volta, e não apenas sendo contagiada, influenciada, entrando no sistema, entrando naquilo que a gente chama de mão diretiva do fracasso, ou de mão direcionadora do limbo. Porque a multidão não pensa, a multidão é irracional.
Ser contagiante não se trata de alguém, se trata de mim. Eu tenho que ser disposto. Eu não preciso olhar apenas para o outro e dizer: essa pessoa é contagiante, uau, que legal, eu quero ser igual a ela. Daqui a pouco está todo mundo querendo ser igual a ela, sendo sem personalidade também, e formou-se de novo uma multidão que não pensa mais, só imita um comportamento. Então não se trata do outro, se trata de mim. Diga assim: eu quero ser uma pessoa contagiante. Então contagia a pessoa que está do seu lado aí, diz assim: eu quero contagiar você. Não é contaminar, é contagiar. É contagiar. É contagiar. Nós precisamos entender o que é contagiar. Preste atenção. A multidão no Brasil hoje quer nos ensinar a educar as crianças de maneira diferente. A multidão diz que menino não nasce menino e menina não nasce menina. A multidão diz que não tem problema, vamos casar, vamos fazer um contrato e a gente acaba o casamento e ninguém perde nada. Eu saio com o meu, com o que eu entrei, e você sai com o seu, e vamos embora, vamos fazer um casamento de contrato, e os fundamentos vão se perdendo. Você pode edificar um edifício maravilhoso conforme você quer edificar, mas o fundamento tem que ser o mesmo. E a Bíblia diz que o fundamento é Cristo, e não deve ser posto outro fundamento. A multidão diz que você tem que comprar tudo agora, afinal de contas, final de semana aí, Black Friday, não é? Só que a gente viu que nem todas as lojas fazem realmente Black Friday. Algumas fazem, são honestas realmente, mas outras sobem o preço antes e depois corta lá, e os 50%, 70% na verdade chegam no máximo a 15%. Mas a multidão diz que chegou a hora, é Black Friday e todo mundo espera. Não vamos pagar nossas contas, afinal de contas é só mais um nome no SPC, já tem muitos. Vamos com essa multidão. Já tem um monte no SPC, é multidão. Já tem um monte na Black Friday, tá cheio, eu quero estar ali. É multidão. E existem alguns erros da multidão. A multidão troca de Deus facilmente. A primeira coisa que eu aprendo. Por que eu estou falando de multidão? Porque se você analisar, já no versículo 40 diz o seguinte: quando Jesus voltou, uma multidão recebeu. Uma multidão, junto com Jairo. Depois ele foi andando, e uma mulher que já havia 12 anos, que estava sangrando, chegou por trás da multidão que o comprimia. Jesus e a multidão. Me diz quem é o nome dessa multidão, me diz o que aconteceu com essa multidão, me diz quem é essa multidão, o diferencial que essa multidão teve. Jesus estava ali e não aconteceu nada na vida dessa multidão. Nada. A multidão estava com Jesus, só isso. Não tinha nada. Ninguém foi transformado, ninguém foi curado, ninguém. O que aconteceu? A Bíblia não relata nada de extraordinário na vida dessa multidão. Nada. Por isso que eu estou frisando aqui os erros da multidão. A multidão troca de Deus facilmente, pois a insegurança da multidão fala sempre mais alto. A multidão é insegura. Preste atenção. A multidão sabia. No livro de Êxodo nós vemos que Moisés sobe para conversar com Deus. E enquanto Moisés conversava com Deus, havia fogo, havia saraivada de fogo, havia relâmpago. Daqui a pouco a multidão começou: eu acho que Moisés morreu, e agora o que vai ser da gente? Insegurança. A multidão troca de Deus facilmente, pois a insegurança da multidão fala mais alto. Moisés morreu. Quer saber de uma coisa? Nós vamos morrer aqui no deserto. Tiraram a gente do Egito para morrer sendo comidos por fera. Meu Deus do céu, vamos ter que arranjar outro Deus para adorar. Aí chegaram para Arão: Arão, Moisés morreu, tem muito tempo que ele está lá em cima, o homem já vai fazer 40 dias que está lá, o homem não come, o homem está no jejum, e Moisés já tinha 80 anos. Imagina 80 anos, você aí jovem, bonitão, só tem gente bonita aqui. Olhando daqui, eu estou vendo que foi decretada a extinção da feiura.
só tem gente linda. Você é bonitão. Aí você fica 2 dias sem comer, está se remoendo, trata a esposa mal. Cadê o de comer, mulher? Não tem gente que fala assim, o de comer? Cadê o de comer? Trata os filhos mal. Por quê? Porque só está uma manhã sem comer. Eu já vi gente que, rapaz, quando chega 11 horas eu fico mal, eu fico de mau humor. Moisés com 80 anos, 40 dias no monte. Aí o povo, o velhinho morreu. Vamos fazer outro Deus. Arão, faz outro Deus pra gente. Faz outro Deus. Aí Arão vai lá e faz um bezerro de ouro. A multidão troca de Deus facilmente. Você está com a multidão? Você não tem que estar com a multidão. Tem que haver um diferencial em você. Você tem que ter um relacionamento pessoal com Cristo. Se você estiver no meio da multidão, você vai errar quando a multidão errar. Nem que você erre por tabela, mas você erra. A multidão, na multidão não há discernimento e tão pouco consciência, pois há um falso sentimento de isenção de culpa. Na multidão não tem discernimento e nem consciência. Por que há esse falso sentimento de isenção de culpa? Porque na multidão você se sente seguro. Os homens, mulher, se bem que hoje em dia a gente vê no YouTube a mulherada brigando, coisa feia, na porta do colégio, as meninas brigando igual o homem, mas os machos aí, na época quem não nasceu crente igual eu, que eu não nasci crente, eu dei trabalho para Deus. Irmãos, quando saía para brigar, e saía aquela turminha para brigar, aí ia brigar de gangue, todo mundo era o mais macho, um se apoiando no outro. Aí quando aconteceu alguma coisa errada, que dava, o pai pegava, a mãe descobria, aí o que você dizia? Mas não era só eu, tinha ele. Olha, você distribuindo a culpa, a isenção de culpa. Mas eu estava só com eles. Não fui eu que taquei a primeira pedra. Não fui eu que quebrei os meninos brincando de atiradeira, baleeira e pá, na janela do vizinho. Mas estava todo mundo, mãe. Estava todo mundo. Aí a mãe, bem sábia, eu não sou a mãe de todo mundo, eu sou sua mãe. Para dentro, menino. E isso com a chinela na mão. Corre para você ver. A chinela da minha mãe tinha GPS. Você podia correr. Eu corria, subia a escada, corria, pulava o muro. Quando cansava, pá, pegava. Quando mãe, moleque, vum, fazia assim, ó, pum. E o cabo de vassoura da minha mãe, hoje, choveu de ontem para hoje, e descobrimos mais alguns furos que molharam aqui, e tinha um rodo aí que eu nunca vi aquele rodo. Era um rodo que você vem puxando e o cabo vem esticando, e eu fui puxando, vim esticando, vim esticando. Hoje de manhã o Ítalo estava, eu falei, rapaz, isso aqui não acaba mais não? Aí eu voltei lá atrás, falei, parece o cabo de vassoura da minha mãe, porque eu apanhei de cabo de vassoura, graças a Deus, é tão bom, mano, irmão. Oh, que benção, não morri, não teve conselho tutelar, foi uma benção. Minha mãe faz assim o cabo de vassoura, eu corria, parece que ela soltava o cabo. Eu corria, parecia o braço do homem elástico, esse cabo de vassoura andando dentro de casa, e pegava em mim, pô! Olhava para trás, estava super mãe assim, com o cabo de vassoura na mão. Falei assim, como consegue? Eu com as pernas desse tamanho. Falsa. Na multidão há uma isenção de culpa. A mãe falava, eles não são meus filhos, o meu filho é você. Para dentro. Ei, você é filho de Deus. Você pode estar na multidão, mas Deus quer um relacionamento pessoal com você. Na multidão, a multidão pode errar, mas se na multidão você tiver o relacionamento pessoal, é entender que Cristo tem algo na sua individualidade com você, por mais que você esteja dentro da coletividade, você vai entender a sua responsabilidade no reino de Deus. É preciso entender isso. Outra coisa da multidão, presta atenção, ainda no 2 aqui, rapidinho. A multidão é tão irracional que era sensato dizer,
solte a Cristo e prenda Barrabás. Mas a multidão gritou: prenda Cristo, vamos matar esse aí que se diz o Filho de Deus, e solte Barrabás. Você acha que tinha gente ali que queria realmente, se parasse para pensar, queria realmente que Jesus Cristo fosse crucificado? Mas a multidão contagiou. A multidão. Cuidado com a multidão. Cuidado para não ser levado por falsos sentimentos que a multidão gera em nós. 3. A multidão toca, a multidão aperta, grita, faz festa, mas não sofre transformação. A massa não sofre transformação. Ela toca, ela grita, ela está com Jesus, ela está ali no fetiche, ela está querendo ver os milagres, é um monte de curioso, mas não sofre transformação. Deus está levantando pessoas aqui nessa noite que não vão se contagiar com a multidão, mas vão andar dentro de uma pessoalidade, dentro de uma individualidade com Cristo, não de uma individualidade orgulhosa, ou de uma individualidade de se execrar do mundo, de se abster da comunidade, não, mas de um relacionamento pessoal com Cristo. Meu irmão, Deus tem isso para você. É um povo assim que Ele quer levantar, é um povo que pensa no reino de Deus, é um povo que quer fazer a diferença, não é um povo que quer mais um culto, é um povo que quer trabalhar, é um povo que quer colocar a mão na massa. Rafael estava dizendo, cadê o Rafa? Tá aqui. Rafael estava dizendo que tinha um evangelismo, o que tinha que fazer um evangelismo, e acabou não dando as coisas muito certo, mas eles foram assim mesmo ontem, aí foi ele e Hugo evangelizando. Hugo, dá um glória a Deus aí. Alguém escutou a voz do Hugo? Hugo evangelizando. Kézia, Thalita, olha os jovens que nem falam na igreja, só o Rafael fala demais, os jovens que nem falam na igreja. Hugo, eu falei, Hugo, pastorzinho, eu posso evangelizar? Você quer ver? Hugo, vai, mandou. Irmãos chegaram aqui hoje, dizendo, pastor, as coisas não deram certo, foi meio assim, mas no final, 6 vidas ainda aceitaram a Jesus. Não precisa de multidão, precisa de força de vontade, precisa crer. Amém? Você pode aplaudir o Senhor aí, irmão. Aleluias. Aleluias. Transforme. Saindo da multidão. Vamos ver aqui como é que a gente faz para sair dessa multidão. Amém? Saindo da multidão, tocando em Cristo. Aleluias. Glória a Deus. Nós precisamos entender que temos que sair da multidão, dessa irracionalidade da massa, e Pierre Lebon, desse frenesi da vulnerabilidade, aonde tudo nos contagia e acabamos tomando algumas decisões que não éramos para tomar. Para sair da multidão é preciso fé, coragem e uma firme convicção. Amados, entenda que você tem que ter fé e coragem para sair da multidão, porque a multidão anda na contramão do sistema. Quem quer sair da multidão tem que estar disposto a ser criticado. Quem quer sair da multidão tem que estar disposto a ser chamado assim, depois que começou a ir para a igreja, não senta mais com a gente para conversar aquelas besteiras, mas não tem prazer. Se for para contagiar, eu tenho. Eu escuto todas as besteiras que você for falar, que o ímpio for falar, eu escuto tudo para ganhar ele para mim. Agora depois segura, que lá vem bomba, que eu vou ganhar ele para Jesus. Pastor, mas isso é interesse. Eu chamo de propósito. Deus te deu uma vida, não é para você jogar fora, é para você viver ela com um propósito: adorar a Deus com que Ele te deu. A sua vida é o maior presente que Deus te deu. Viva a sua vida com propósito. Irmão, se eu tenho essa vida para viver, Deus tem toda a eternidade para ser Deus, por que eu vou ficar gastando, jogando essa vida fora, conversando besteira em beira de bar, batendo papo que não edifica? Irmão, Deus tem um propósito para mim, e se eu não cumprir, eu vou ser cobrado. Não é só na minha vida com o que eu sou, mas com o que eu tenho. Com o que eu tenho.
Por isso que tudo que eu tenho é de Deus. Um dia eu cheguei no grupo que a gente estava ministrando, eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou pegar esse carro, vou vender e vou doar tudo. Não quero mais carro, vou doar esse dinheiro para a igreja, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Pastor, o senhor está louco? Não é meu, eu já dei para Deus. Se precisar, é dele. Se ele disser amanhã, é dele. Se ele botar no meu coração, é dele. Aí o pessoal, não vamos fazer isso não. Vamos dar um jeito, a gente vai conseguir fazer isso sem vender. Aí minha esposa, como é que a gente vai andar? Eu, de 50. Vai, a girafa em cima da formiga, eu ando, tô nem aí, meu irmão. Eu trabalhava, eu ficava o dia inteiro dentro do navio. Sabe o que é o dia inteiro dentro do navio, olhando para cano, só cano, e navio com um monte de gringo do meu lado, e colando cano, tubulação, cano. Às vezes dava tanto sono que eu procurava um cano de 100 e entrava lá, dormia um pouquinho, saía, e eu ia de bicicleta para o estaleiro, cantando, louvando ao Senhor, e voltava todo sujo de graxa. Parecia que tinha dormido dentro de um tambor de graxa, todo sujo. Voltava para casa cantando, cansado. Chegava em casa, tomava um banho, pegava a bis, pegava a pastora Denise e o Bernardo e ia para a igreja. E isso segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Nunca falei, Deus, eu estou cansado. Nunca. Chovendo, com neblina, lá vai a gente na moto pastorear a primeira igreja. Isso há 14 anos atrás. Eu nunca reclamei. Se Deus quer o carro hoje, Ele leva. Se Ele quer a casa, é dele. Tudo que Ele quiser é dele. Não estou nem aí não. Entenda, como eu já falei aqui, o diabo só pode roubar aquilo que é seu, porque o que é de Deus, o maligno não toca. Se você entregou para Deus, o diabo não rouba. Entenda, agora Deus faz multiplicar tudo aquilo que você entrega. Entenda, saia da multidão. A multidão quer ir à igreja porque é bom. A multidão quer ir porque precisa ir, porque acha legal. A multidão quer ir por desencargo de consciência. Mas não é assim. Você não vem para a igreja por desencargo de consciência. Você não vem para a igreja porque é bom. Você não vem para a igreja porque não tem o que fazer, porque domingo é um ritual, porque você acostumou todos os domingos. Nós somos criados desde pequeno. Domingo é um dia santo, então tem que ir para a igreja. Então eu vou para a minha igreja dia de domingo. Não. Você vem para ter esse relacionamento, para aprender, para edificar a sua fé, para você colocar ela em prática lá fora. Seja diferente. Durante muito tempo nós pensávamos assim, não, o que eu vou fazer domingo? Eu vou para a igreja, porque eu preciso, sabe, louvar. Isso você faz em casa. Aí eu preciso orar, eu preciso ver os irmãos. Você no meio da semana visita os irmãos. Você veio aqui para aprender mais de Deus, para que a sua fé seja edificada, para que você possa, aqui você aprende, lá fora você dá resposta àquilo que você aprendeu aqui. Aqui você aprende, aqui você cresce, e lá fora você coloca para fora, você dá resposta a tudo aquilo que Deus te deu. Sabe o que é responsabilidade? É responder a uma habilidade dada por Deus na sua vida. Deus tem dado habilidades para você. Todo mundo aqui tem uma habilidade. Todo mundo. Mas pastor, eu não sei dançar, não sei pregar. Só isso é habilidade? Eu não sei tocar, só isso é habilidade? Irmãos, eu já vi gente evangelizando vestido de palhaço para as crianças. O que palhaço faz? Palhaçada. Olha a habilidade que Deus deu a ele, a habilidade de ser palhaço. Mas ganha as crianças. Toda habilidade, todo dom que Deus te deu, use para o reino dele. Entenda isso. Não é só tocar, cantar, pregar, dançar, teatro. A gente relaciona a obra de Deus com essas quatro paredes. Resume a uma área de 500, 600, 700, 800, 1000 metros quadrados. Resume. Não, irmão, é muito mais do que isso. Dwight Little Moody dizia o seguinte: o mundo é o meu púlpito. O mundo é o meu púlpito. Não deixava ele pregar. Chamado Dr. Moody, era um sapateiro. Ninguém deixava ele pregar. Pois ele foi para fora e começou a gritar nas praças e começou a ganhar pessoas para Jesus, e foi um dos maiores evangelistas de todos os tempos, ganhando mais de 500 mil vidas para Jesus.
Entenda isso, chamado Dr. Moody, um sapateiro. Para andar na multidão é preciso ter coragem, fé, firme convicção. Agora a gente quer voltar atrás. Quando a gente começa a perder amigos, a gente quer voltar atrás. Quando a gente começa, as pessoas começam a olhar a gente de lado, e a gente quer voltar atrás. Porque mais importa a amizade de fora do que a amizade de Deus. Infelizmente tem sido assim. Infelizmente tem sido assim. A Bíblia diz que a amizade do mundo, e o mundo ali no grego existem várias palavras no grego para mundo, aion, exocosmos e por aí vai. Ali o mundo é o sistema que rege tudo o que acontece aqui no mundo. Ela diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Ou seja, eu vou porque a corrente está levando, então eu tenho que ser amigo desse pessoal. Não, sai, contramão. Mas pastor, eles continuam indo para o inferno. Começa a buscar, contagia, traz para cá. Porque o mesmo Deus que operou em vós, opera em todo aquele que dê a liberdade. O mesmo Deus foi o Espírito Santo que te ressuscitou dos mortos, das trevas, e te trouxe para o reino do Filho do seu amor. E nós não somos privilegiados. Deus ama a todos, tanto quanto ama você. Amém? Segunda coisa, rapidinho aqui. Para sair da multidão é preciso lembrar que no passado Deus fez grandes coisas e prometeu coisas maiores para o futuro. A multidão comprimia Jesus. Jairo entendeu o papel dele. Eu não vou ficar no meio dessa multidão que não vai acontecer nada. Eu vou chamar Cristo para ir lá para casa. Mas no meio da multidão uma mulher vai e toca em Cristo. Foi se arrastando, tocando em Cristo. Ela entendeu que ela não podia seguir o curso da multidão. Ela entendeu que Jesus fez grandes coisas. Por quê, pastor? Como assim? A mulher disse, se tão só ouvindo falar que Cristo estava passando por ali, ela disse consigo mesma, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Aquela mulher tinha sua fé alimentada por aquilo que ela ouviu um dia que Jesus Cristo fez. Nós, às vezes, esquecemos do que Jesus já fez na nossa vida. Esquecemos. Aí você encontra a pessoa, já era, acabou minha vida, não vai dar mais certo, agora descambou de vez. Pastor, não, dessa vez nunca houve como dessa vez. Ei, olha para trás. Às vezes nós precisamos olhar para trás para ver aquilo que é bom e aprender. O nosso mal é que a gente olha para trás, sabe para quê? Para ficar preso no passado, e o passado vira uma âncora, e a gente nunca esquece os traumas do passado, e aí os traumas do passado nos impedem de viver um futuro extraordinário que Deus tem para nós. Nesse contexto, não olhe para o passado, mas fora desse contexto, olha para o passado e vê os milagres que Deus já fez, vê como Ele já operou, vê as coisas que já aconteceram na sua vida, olha para as promessas de Deus, olha para aquilo que Deus gerou. Deus já fez grandes coisas e prometeu coisas maiores no futuro. Então não desista, se arraste. Essa mulher foi se arrastando, meu irmão. Vida se esvaindo, era sangue, sangue é vida. Vilipendiada de si mesmo, sem identidade, com preconceito, levando a pecha da mulher sanguinolenta, ou da mulher que sangrava, da mulher que tinha uma hemorragia. Mas ela foi. Ela se diferenciou de todos aqueles que estavam ali. Ela não estava na multidão, porém, por mais que estivesse junto, não fazia parte. Entenda isso. Ela entendeu. Jesus Cristo já fez. Ele já fez em todos os lugares. Ele vai fazer na minha vida também. Eu vou fazer a minha parte. Eu sei que Ele vai operar na minha vida. Os discípulos, a caminho de Emaús, você conhece a história. Jesus ressuscita, os discípulos veem ele morrendo, vão embora, não esperam, se desanimam, ficam tristes e voltam para Emaús. Tem gente que volta para Emaús, sabe por quê?
Porque mesmo tendo andado com Cristo, ouvido as promessas de Cristo, se esquece e voltam para Emaús. Emaús é a cidade, é a aldeia da falta da identidade, é a aldeia inóspita, é a aldeia dos sem propósitos. Sabe por que muita gente começa a caminhar com Cristo, caminha com Cristo e depois volta atrás? É porque não tem propósito ainda. Eles ouvem a palavra de Cristo, se animam, recebem um foguinho no seu coração, um fósforo, se alegram, mas mediante um baque, não gostei disso, não gostei daquilo, eu não sei não se é bem assim e tal, voltam para Emaús. Jesus aparece na frente deles, conversa com eles, e eles não reconhecem que era Jesus. Sabe por quê? Porque se esqueceram de tudo o que Jesus havia falado. Olha o que Jesus falou para eles: nécios de coração, olhos embotados. Nécios são loucos, são tardos, falhos, retardados. É o que Jesus fala. Essa é a palavra literal que o eufemismo bíblico não nos deixa ler, nos impede de ler. É o que Jesus falou para eles: vocês são tardos de conhecimento, falhos, nécios. Não estava escrito, olha o que Jesus diz, não estava escrito que o Filho do Homem morreria, ao terceiro dia ressuscitaria e depois resplandeceria em glória. E aí Jesus parte o pão e some. Aí eles dizem: quem é? Esse que estava conosco é verdadeiramente o Cristo. Porventura não nos ardia o coração enquanto ele abria a palavra e nos anunciava o Evangelho? Mas já era tarde, Jesus já tinha voltado e já tinha ido embora. E pasmem, um desses discípulos era tio de Jesus, Cleopas. Era tio de Jesus. Você está vendo a possibilidade de estar com Cristo e ainda assim não está entendendo? A multidão faz isso. Eu estou aqui, os discípulos estão aqui, vamos ver Jesus fazer milagre. Uau, que legal estar com Jesus. Mas não é isso, é relacionamento. Amém? É entender o propósito. Não volte atrás, não desista. Não desista, diga assim: eu não vou voltar atrás. Diga assim: eu não vou voltar atrás. Eu não sou louco. Diga: eu não sou tardo. Eu não vou voltar atrás. Diga: eu não vou desistir. Hebreus diz que nós somos da fé, nós não somos daqueles que desistem, porque Deus não tem prazer na alma daquele que retrocede. Preste atenção. Aleluias. Para sair da multidão, é preciso personalidade, é preciso ser autêntico. Para sair da multidão é preciso personalidade, é preciso ser autêntico. Gente, nós acabamos de ler que os médicos tratavam dessa mulher e ela ia de mal a pior e não era curada. Mal a pior. Essa mulher deu um basta, ela disse: chega, eu vou contrariar a opinião dos médicos, eu vou contrariar a ciência, eu vou contrariar o sistema, eu vou contrariar tudo, mas eu vou atrás de Jesus. Eu vou atrás de Jesus. Um dos maiores cientistas durante todo o tempo, um dos maiores cientistas que já existiu é Isaac Newton. Falava francês, inglês, grego, hebraico fluentemente, estudava a Bíblia, não só era cientista, mas era teólogo e filósofo, formado pela Universidade Trinitariana de Cambridge. Certa vez Alexander Pope falou sobre ele: a natureza estava mergulhada em densas trevas quando Deus diz: e haja Newton, e tudo começou a acontecer. Um homem respeitado, Isaac Newton chegou a dizer o seguinte: eu creio em tudo que a Bíblia disse e cabalmente em tudo que acontecerá. Um homem que na sua época era tido como um louco e para outros um visionário, e que contrariava a muitos da sua época, contrariou a muitos, e muitas teorias.
com o princípio de cálculo da origem das cores e etc. Um homem que com fé, contrariou o sistema da sua época, e muitas das coisas que nós sabemos hoje foi descoberta por ele. Ei, essa mulher disse o seguinte: os médicos estão dizendo que não tem mais jeito, eu estou indo de mal a pior, só estão roubando meu dinheiro, eu estou gastando tudo. Quer saber de uma coisa? Eu vou atrás daquele que pode todas as coisas. Pastor, não vou no médico? Vai, lógico que vai. Não estou falando aqui, eu estou falando nesse contexto. Presta atenção, eu estou falando aqui. Já havia gastado tudo, as esperanças estavam perdidas, mas ela resolveu ter a personalidade de ser autêntica, dizendo o seguinte: olha, por que ser autêntica? Porque ela não podia sair de casa. Por que ser autêntica? Porque ela não podia ser vista na rua sangrando. Por que ser autêntica? Existe uma identidade cultural aqui. Nós precisamos entrar aqui na cosmovisão cultural daquela época. Uma mulher sangrando não podia tocar em ninguém. Uma mulher sangrando, aonde ela sentava, ali era imundo até a tarde do outro dia. Tinha que passar por um ritual de purificação. Essa mulher não podia encostar em ninguém da multidão. Hoje, nos dias de hoje, uma pessoa, uma mulher judia não toca, ou um homem judeu não toca em uma mulher. Agora imagine isso há 2000 e poucos anos atrás. Ela estava sangrando, meu irmão, com seus panos de vida que já havia ido embora, panos mais para a morte do que para a vida, andando no meio da rua. Ela não podia, ela tinha que permanecer isolada, mas ela já estava isolada há muito tempo, sem contato. Já pensou? Querer comprar algo e não poder tocar numa pessoa porque você sangra por causa de uma enfermidade? Era assim a vida dessa mulher, solitária. A Bíblia não nos relata se era casada ou se era mãe, mas se fosse, não tinha mais contato com seu marido e nem tampouco com os filhos. Vivia num quarto separado, porque em tudo que ela tocasse ficava imundo. Essa era a vida dessa mulher. Chega! Eu vou sangrando, eu vou rastejando, mas eu vou tocar. Chega, não importa o que vão dizer, não importa se vão falar de mim. Lá vai a mulher que sangra. Abram alas todos, ninguém toque nessa imunda. Às vezes você está sangrando, sua vida sangra, seu coração sangra, sua alma sangra, seu sentimento sangra. E às vezes você começa a se sentir desse jeito. Ei, toque em Cristo, se esforce, não ligue para o que os outros vão pensar. Toque, dê um jeito, vá por trás da multidão, mas toque em Cristo. 4, para sair da multidão, é preciso sair da religião, é preciso reconhecer a sua miséria. Às vezes nós nos achamos tão bons que permanecemos onde estamos. Você tem que reconhecer quem você é. Por que sair da religião? Porque a religião diz que o puro não pode tocar no impuro, mas Jesus Cristo veio e mostrou que ele, sendo puro, tocou em impuros e foi tocado por impuros. Preste atenção, reconheça a sua miséria e diz: eu vou como eu estou diante de Cristo. Tem gente que diz: pastor, eu tenho que melhorar para ir para a igreja, eu tenho que melhorar para ser crente, ninguém é digno aqui não, meu irmão. Olha, nós somos um pior do que o outro aqui, nós estamos aqui pela graça de Deus, mas nós estamos buscando, esquecendo as coisas que para trás ficam. Eu prossigo para aquilo que está diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da suprema vocação. Cristo Jesus é o meu alvo. Tem ninguém por cima da carne seca não. Nós estamos tentando e vamos morrer tentando, mas tem que reconhecer a sua miséria. Ela reconheceu. Se ela ficasse dentro de casa: eu não vou tocar nele, ele é um rabone, um rabi, um mestre, eu tocar nele, vamos parar? Olha só, por que ela estava tremendo? E Jesus Cristo parou e disse: tocaram em mim. E a mulher não aguentou e falou: fui eu, tremendo e temendo. Por quê? Porque ia ser morta, ia ser apedrejada. Como é que sangrando, e ela sendo mulher, vai tocar em Cristo? Me perdoe aqui o termo, o famosinho da época era Jesus. Era o famoso da época, todo mundo queria estar com ele. Uau, Jesus, meu Deus, como é bom estar com Jesus. Você viu aquele milagre? Eu vi, tu não viu, dormiu.
rapaz, estou ficando mais perto dele, estou pegando o ibope, meu ibope está subindo. A multidão pensa assim, mas essa mulher não, essa mulher queria cura. Você só recebe o que você precisa realmente quando você toca como essa mulher tocou, de forma diferenciada. Não é o toque da multidão. Por isso que às vezes numa multidão, por isso que às vezes a igreja pode ter 1000 pessoas e um recebe um milagre assim, e os outros olham, mas como eu estava no mesmo culto, eu tenho o mesmo tempo de convertido. Isso acontece com... é o toque, é o jeito que você, sabe, é aquilo que sai do seu âmago, das entranhas, é visceral. Entenda isso, amém? Saia da religião, reconheça quem você é. E por último, para sair da multidão, é preciso olhar somente para Jesus. É preciso olhar somente para Jesus. Aquela mulher não ficou olhando para a multidão. Vem aqui, deixa eu ver aqui. Cadê Rafael? Ítalo, vem Rafa também. Vem aqui. Vem Ítalo. Cadê Tirionda? Pode subir aqui. Cadê Rafael, Tirionda? Então venha a Adriana. É bom, vem. Amém. Vem rapidinho. Florentina do teatro, vem aqui, Florentina também. Florentina é levita, vem aqui rapidinho. Pronto. Agora só preciso de mais um. Aleluias. Deixa eu ver quem eu escolho. Nessas horas você se encolhe na cadeira, né? Pô, eu vou achar você aí. Esté, vem cá, Esté. Hein, Ana Esté? Aqui está Florentino lá, aqui, amém. Vem para cá, Rafa, Adriana, Ítalo, faz uma barreira aqui, de frente para a Esther. Amém. Aqui está a multidão. Ali está Jesus. Tá todo bom porque é Jesus, ó. Olha que Jesus foi crucificado. Olha Jesus. Aqui está Esther. Aí a multidão, só que a multidão, me perdoa, a multidão estava, lógico, de costas, né? Isso, pronto. E a multidão com Jesus e tal. E a multidão, faz alguma coisa assim, oh Jesus, faça um milagre em Jesus e tal. Isso. E ela, aqui está a mulher sangrando. Aí ela chega e não tem espaço para ela. Eles não deixam, sai daqui. Isso. Não tem espaço para ela. Ela não podia chegar. Não tem. O que ela está fazendo aqui? Vai para casa, vai morrer em casa. Cheio de pano de imundícia. Pano de imundícia é isso. São as vestes sangrentas da mulher e do leproso. E não entrava. Não deixa não. Essa mulher não quis saber. Ela resistiu. Ela pensava consigo mesma: se tão somente eu tocar na orla de suas vestes, eu serei curada. E a multidão, sabe qual é o problema? É que a multidão anda de queixo em pé. A multidão é metida. Essa mulher foi humilde. Ela por baixo tocou na orla das suas vestes, achou um cantinho. Irmãos, toca ali, Esther. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Você está disposto a ser queixo em pé com a multidão e continuar só no fetiche e não acontecer nada porque a multidão não foi transformada? Ou se humilhar e receber aquilo que Deus tem para a sua vida? A opção é sua. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluias, aleluias. A gente não quer se humilhar. A gente escuta algo, aí diz assim: quem fulano está pensando que é?
Quem fulano está pensando que é instrumento de Deus para quebrar sua crista e tirar a soberba da sua vida. Quem fulano está pensando que meu irmão, ele é lixa para te deixar retinho. E não é só a sua sogra não, amém? É aquela pessoa da faculdade, que a gente pensa logo na sogra e no cunhado. As únicas lixas na nossa vida são a sogra e o cunhado. Não, tem muita sogra, gente boa aí. Aquele que fala mal da sua sogra está falando mal do ventre que gerou o presente que ela te deu. Então fale mal da sua sogra não. Todo dia ore por ela, amém? Essa mulher não quis olhar, não ficou olhando para a multidão. O que tem te desanimado? Eu finalizo aqui. O que tem tirado o teu ânimo? São as notícias más? O que tem feito você ficar em casa, às vezes dia de domingo, sem ânimo de ir para a igreja, sem ânimo de ouvir uma pregação, um louvor? O que está fazendo você viver uma vida, trabalho, casa, dormir, acordar, comer e andar pela rua? Gente, preste atenção, isso os animais fazem. Os animais comem, dormem, andam pela rua. Nós não fomos feitos para viver como animais. Deus nos fez de maneira diferente. Tudo que Deus fez, Deus disse haja. Ele fez pela palavra, mas na hora que Ele foi criar o homem, Ele disse: para tudo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus formou você. Ele não falou, Ele te formou. Você é diferente de tudo que há na terra. Tudo que há na terra, você é diferente de tudo que existe. Você carrega a identidade de Deus. É o único que a Bíblia diz imagem e semelhança de Cristo. Agora, o que tem tirado esse referencial na sua vida? Eu estou aqui para te dizer nessa noite, pelo Espírito de Deus, não desanime. Está sangrando, está morrendo, está deixando vida por onde anda, porque está sangrando, está deixando vida. Não desanime. Pastor, eu errei. Muito prazer, somos dois. Na verdade somos muitos. Pastor, mas eu não me perdoo. Mas Deus já te perdoou. Deus já te perdoou. Preste atenção. Pastor, mas ele me magoou. Ei, lembra de Estevão, que abriu o céu para Paulo? Estevão pregava enquanto Paulo matava ele. O maior pregador que eu conheço hoje na Bíblia, me perdoe, é lógico, Jesus, o Filho de Deus, e Paulo, que foi um homem tremendo, mas não houve ninguém, homem, 100% homem, como Estevão. Enquanto estava sendo apedrejado, pregou tudo, falou tudo. Paulo saiu tão perturbado dali, que ao sair do apedrejamento de Estevão, teve um encontro com Cristo, o seu algoz. Me magoaram. Irmãos, lembra do diácono Estevão, que enquanto estava sendo morto, estava falando do amor de Deus. O que tem tirado a sua alegria? O que tem tirado a sua vontade de louvar a Deus? Sai da multidão. A multidão está te contagiando, mas Deus te chamou para contagiar. Em um mundo sem personalidade, em um mundo que não pensa, em um mundo que onde vai a massa eu vou também, faça a diferença. Faça a diferença. Não seja mais um na multidão. Existem dois tipos de pessoa: aqueles que nascem e veem a vida acontecer, aqueles que nascem e acontecem na vida. E isso acontece, sabe por quê? Porque ela descobriu o que ela nasceu para ser. São os dois dias mais maravilhosos da sua vida: o dia que você nasce e o dia que você descobre pelo que você nasceu. Aplauda o Senhor e se coloque de pé. Aleluia. Se coloque de pé. Amém. Coloque a sua mão no coração. Glória a Deus, consegui terminar cedo hoje. Aleluia. Coloque a sua mão no coração. Essa música diz: se eu me humilhar,
Se o Jader conseguir achar aí, você vai refletir. Tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor.